Graças a Deus nós vamos ler a Bíblia, desta vez em duas escrituras, no livro de Jeremias, capítulo 3, versículos 14 e 15, também São João, Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 1 ao 5. Nós vamos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Primeiro em Jeremias, capítulo 3, versículos 14 e 15. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Agora em João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós tomamos uma porção, duas porções da Tua Palavra. Que o Espírito do Senhor possa revelar a nós coisas profundas através delas. Nós cremos que na Tua Palavra há vida eterna. Nós cremos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos que a Tua Palavra tem o poder de criar, que ela tem o poder de transformar, que ela tem o poder até mesmo de ressuscitar. Oh Pai bendito, ajuda-nos uma vez mais, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, todos podem se assentar. Quero trazer uma meditação nesta noite, um tanto, vamos dizer assim, talvez diferente, né? Não é um sermão, não é uma mensagem, porém, alguns pontos específicos sobre um assunto muito importante, que é pastor. Talvez seja estranho, né? Podemos pensar que algo assim deveria ser palestrado para ministros, obreiros. Porém, eu vejo que o povo talvez é quem mais precisa conhecer estas coisas.
Porque cada pessoa, ele tem que escolher se ele vai crer no Evangelho, se ele vai buscar as coisas de Deus e estar em torno da palavra. É claro, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, 5 ofícios na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo. Veja só, então Deus fez isso, Ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a igreja, para que o povo de Deus fossem edificados, fossem apacentados, fossem ensinados, até alcançar a fé perfeita, uma fé única, uma fé verdadeira e genuína. Então essa é uma coisa que Deus estabeleceu e é uma necessidade. Então qualquer pessoa que deseje em seu coração o ser dirigido pela palavra de Deus, esta pessoa vai precisar destes ofícios, destes trabalhos. Ela não pode ir por si mesmo, se a Bíblia diz que Deus fez isto, colocou estes ofícios para trabalhar a favor do povo. Então, se alguém vai escolher uma igreja onde buscar essa prestação de serviço, vamos dizer assim, a pessoa tem que escolher, todos são livres para escolher em que igreja ele vai congregar, quem será o seu pastor, quem lhe será o seu guia espiritual. É um direito de cada ser humano fazer esta escolha. Então é importante que se tenha conhecimento do que se trata isto, de acordo com a Bíblia, né? De acordo com a palavra. Senão, fica em dúvida, né? Onde eu vou? Quem está apto? Porque o mundo está cheio de muitas coisas, né? Cheio de muita gente se intitulando apóstolos, se intitulando pastores, se intitulando. E a Bíblia diz assim: filhinhos, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos se têm feito anticristos. Muitos, não são poucos, a Bíblia diz são muitos, que se têm feito anticristo. E o que é um anticristo? Um anticristo é aquele que usurpa o ministério de Cristo. É algo que, sendo falso, se apresenta como verdadeiro. Então, um anticristo, as pessoas falam muito no anticristo, né? Existe o anticristo, os anticristos. O anticristo não é um demônio chifrudo, de olhos vermelhos e uma seta na ponta do rabo e unhas fendidas e aquela... Não. O anticristo, o verdadeiro anticristo, é alguém que vem dizendo-se
Cristo, que vem apresentando-se como de Deus, que vem com mansidão, que vem com todo o engano, diz a Bíblia, com todo o engano, com toda, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, muitas boas obras. Esse é o anticristo, diz a Bíblia. Mas veja só, aí a gente começa, é amplo demais, né? Mas uma coisa que eu observei em Jeremias, que ele disse assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Convertei-vos. Então, primeiro, conversão, né? Aí ele diz assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração. O que quer dizer isto? Pastores segundo o coração de Deus é para rebeldes que se convertem. Vamos dizer a coisa por completa, né? É para os rebeldes que se convertem. Quem são os rebeldes? Quem são os rebeldes? Todos. Todo ser humano, ele é um rebelde. E não há ninguém na face da terra que não tenha necessidade de se converter. Porque a Bíblia diz: porque todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então todos são rebeldes, desde o nascimento. A Bíblia diz: fui gerado em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Vim ao mundo falando mentiras, já nasce mentindo. Já nasce mentindo. O bebezinho mal acabou de nascer, já está mentindo. Você pega ele no braço, ele fica quietinho. Você põe na cama, ele grita dizendo que tem um espinho espetando ele lá. Socorro, me pega daqui que eu estou morrendo. Mentira! Ele só quer ficar no braço. Então o ser humano é assim. Então, pastores, segundo o coração de Deus, é para convertidos. Não é para rebeldes que não se convertem, né? Agora, quem sabe aqui o que significa converter? Alguém quer se arriscar aí? Fala aí. O que significa a palavra converter ou conversão? O Dorival sabe, né? Você é instrutor de trânsito. Hã? Esqueceu? Deu um branco agora. Converter é mudar de direção. Conversão à esquerda, conversão à direita. Vamos lá, volta lá nas plaquinhas lá. Hã? Aquela plaquinha assim que vira assim, né? O que significa? Conversão à esquerda, conversão à direita. Então, converter significa mudar de direção. Você está levando a sua vida num rumo, e então você, de repente, você se depara, compreende que aquela direção está errada. E você muda de direção, busca a direção certa e muda a direção. Você se converte. Isto é conversão. Então aquele homem foi ter com o profeta, e ele disse que apanhou um bilhetinho no bolso que alguém colocou, e ele não sabia quem, estava escrito assim: onde você passará a eternidade? E ele olhou aquilo: quem pôs isso no meu bolso? Pegou e jogou no lixo, virou as costas, saiu andando, e a pergunta continuou. Disse: espera aí, essa pergunta tem que ser respondida: onde você passará a eternidade? E ele voltou lá e pegou o bilhetinho
Onde eu vou passar a eternidade? E ele nunca tinha pensado em Deus. Sua esposa era uma cristã, e ele tinha dito para ela: tudo bem, você quer ser crente? Vai à sua igreja, isso está bom. E foi uma coisa boa, e nós paramos de ir aos bailes, e paramos com muitas coisas, desde que ela... E eu gostei daquilo, disse, mas para mim não. Disse, olha, você tem até mesmo o talão de cheque, sua assinatura é igual à minha, se sua igreja precisar de dinheiro, você pode assinar lá, e ele ajudava e tudo, mas para mim tudo bem, isso não é para mim. Mas aquele bilhetinho o fez começar a procurar por algo. E ele então foi a um certo lugar, e eles disseram, você tem que pular e gritar e ficar feliz, está tudo bem. E ele disse que foi lá e fez tudo aquilo, e ele foi embora e aquilo continuou. E ele foi em outro lugar, e alguém disse, não, você tem que falar em línguas e tal, e coisa. E ele foi e fez tudo aquilo, e nada mudou. E ele continuou, e continuou, até que chegou a um lugar, e as pessoas disseram, olha... E ele falou por onde ele já tinha passado tudo, e as pessoas disseram, olha, só tem um homem que vai te ajudar. Nós não podemos te ajudar. Se você já passou por todos esses aí, ninguém te ajudou nisso, só tem um homem. Este é o irmão Branham, ele é um profeta, vá até ele e ele vai te ajudar. E então ele disse, aqui estou eu, essa é a minha história. O que é que eu devo fazer? E o irmão Branham disse para ele, você não tem que fazer mais nada, porque você se converteu. Porque tudo que você tem que fazer é se converter. Isso, mas ele disse, sim, você se converteu. Naquele momento que aquele papelzinho te chamou a atenção, você que não estava andando em busca de Deus, começou a andar em busca de Deus. Você mudou de direção. Então você é um convertido, você já se converteu. Siga a sua caminhada de acordo com a palavra. Todas estas coisas que as pessoas dizem, pular, gritar, falar línguas, tudo isso é bom. Mas isso não é a conversão. A conversão aconteceu naquele momento em que a sua atenção foi chamada e você mudou de direção. Você que não buscava por Deus, começou a procurar por Deus e desejar a estar de acordo com a palavra de Deus. Isto é conversão. Então, pastores segundo o coração de Deus é para convertidos. Porque quando uma pessoa se converte, ele se torna uma ovelha na linguagem de Deus. E pastores são para ovelhas. Deus considera, chama o seu povo. Salmo 100 diz, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. E então, vamos para outro pensamento. E ele disse, e esta é uma promessa então, né? Se você se converte, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Esta é uma promessa de Deus, e Deus cumpre suas promessas, nenhuma delas falha. Deus é devedor de um pastor segundo o seu coração para com aquele que se converte de seus maus caminhos. Porque ele prometeu. Agora em João, no capítulo 10, onde nós lemos, há uma coisa muito importante, que diz assim, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, não é um pastor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, qual é a porta para que um pastor entre
e se apresente como pastor. Em São João, no capítulo 21, nós temos algo aqui muito importante. Eu vou ler 2 escrituras para responder isto. São João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Jesus virou para Pedro, Simão Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Este foi o requisito de Jesus para que um homem fosse ordenado a apacentar as suas ovelhas. Ele nunca perguntou se Pedro tinha instrução, se ele tinha ido à escola, se ele tinha um curso, se ele tinha dinheiro, Ele nunca perguntou estas coisas. Ele perguntou para Pedro 3 vezes, como Deus sempre trabalha em 3. Tu me amas? Este é o requisito. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, nós temos outra escritura muito importante. Isso é o apóstolo São Paulo, aquele que foi ordenado como apóstolo e doutor para os gentios. Ele fala do sacerdote, do dever do sacerdote, que é o mesmo que pastor, que ele tem o dever de estar a favor dos homens nas coisas espirituais concernentes a Deus, e alguém que se compadece dos ignorantes, dos errados, sendo que ele mesmo está cheio e rodeado, cheio de fraquezas. No versículo 4 ele diz assim: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Ninguém toma para si esta honra. Então todo aquele que entrar no curral das ovelhas sem passar por esta porta, a Bíblia diz: ele é um ladrão e um salteador. Se ele não passar por esta porta do amor a Deus, do amor a Jesus, e se ele não for chamado por Deus. Então, se alguém faz um curso de teologia e diz: eu sou pastor, ele está entrando pela janela. Essa não é a porta, é a janela. E a Bíblia diz que aquele que entra pela janela é ladrão e salteador. E Jesus disse mais: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Por isso o mundo está cheio de roubadores, né? Por isso, quando se fala em igrejas, as pessoas já estão traumatizadas, porque igrejas se tornaram
covil de ladrões, de homens que assaltam as pessoas, lhes tomam seus bens, lhes roubam, muitas vezes não só o dinheiro, mas a própria paz, com o medo que eles impõem nas pessoas. Medo de maldição, medo de isso, medo de aquilo. E lhes impõem fardos pesados que eles não querem mover nem sequer com o dedo, disse Jesus. Não são pastores segundo o coração de Deus. São ladrões e salteadores. Qualquer que não entra por esta porta do verdadeiro amor a Jesus Cristo, e que não seja pelo chamado direto de Deus, como foi Arão, com testemunho, Deus deu um testemunho de Arão perante toda a congregação, e quando lá tinha cerca de 200 homens querendo serem sacerdotes no meio da congregação de Israel, Deus chamou a Moisés e disse: manda cada um trazer uma vara, cada um escreva o nome na sua vara, uma vara seca, cada um traga a sua vara. E lá foram todos eles. Escreva o nome de Arão na sua vara. E todos eles trouxeram. Diz: agora coloca aqui atrás do véu onde está a arca do testemunho e as tábuas da lei. Eu mostrarei quem eu tenho escolhido. E no outro dia, quando Moisés entrou lá, a vara de Arão, numa noite, tinha reverdecido, florescido e produzido frutos. As outras continuavam secas. Que coisa! Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. E a Bíblia diz que aquela vara produziu amêndoas. Amêndoa fala do óleo que o pastor tem para sarar as feridas das pessoas. Mas o mundo está cheio de pastores com varas secas que não floresceram, que não receberam um testemunho de Deus, a prova de um chamado. E por isso, ao invés de sarar as feridas, machucam as ovelhas, machucam as pessoas, porque suas varas não têm azeite, não têm poder curativo. Daria para ficar uma noite nisso aqui, né? Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Eu quero tomar o tempo que resta com algumas referências que o profeta William Branham, em suas pregações, falou sobre pastores, obreiros. Eu pensei, a minha igreja precisa disso. Eles precisam ter conhecimento, saber o que é um ministério pastoral, porque cabe à igreja escolher seu pastor sempre. Então, começando aqui, nós tivemos uma semana só estudando, mastigando esses parágrafos no Encontro Nacional de Pastores em Goiânia. E eu pensei, isso não deve ficar só conosco, isso deve ser passado para todos. Afinal, o primeiro parágrafo diz assim: o pregador é um servo público.
Quem contrata um trabalhador sem conhecer suas qualidades, sem saber da sua aptidão? Se está qualificado ou não? Então, na mensagem O Parente Redentor, parágrafo 190, o pregador é um servo público. Ele simplesmente se firma ali, tal como um lírio do campo. O zangão voa dentro do lírio e pega a sua parte, a abelha voa e pega a sua parte, tudo mais. Ele luta dia e noite para manter seu resplendor. E o ministro do Evangelho faz a mesma coisa. Anda dentro da linha de Deus, segura seu testemunho verdadeiro para que o mundo possa compartilhar dele, para que todos ao seu redor possam ser beneficiados, ainda que ele foi enviado para as ovelhas, mas todos ao redor se beneficiam. É como o lírio. Veja, Senhor pastor Lírio, ele é bom. Jesus disse, considera-o. Salomão não é como ele, aquilo é certo. Doutor Lírio, eu suponho que vocês todos o conhecem. Vem? Ele dizia, o lírio, ele luta desde o fundo do lodo e rompe a sujeira, e quando ele abre a sua flor lá em cima, ele não a produz para si mesmo, mas ele exala o seu aroma para todos que desejar cheirá-lo. E o zangão vem ali e tira a sua porção do pólen, e a abelha vem, e o colibri vem ali com o seu biquinho e suga aquele mel. E o lírio está ali, simplesmente oferecendo tudo que ele tem para todos que desejarem, não importando se eles vão permanecer ao redor dele ou não. Mas há um problema com pastores, é que eles querem que as pessoas permaneçam ao redor deles. Porque ele lhe ofereceu algo de bom, porque ele foi útil alguma vez, tem que permanecer ao redor. O lírio não é assim. O colibri vai lá e pega o seu néctar e vai embora. A abelha vai lá e pega do pólen e vai embora. O outro passa e cheira e vai embora. E aqui o profeta está dando esse exemplo, que o pastor ele é como um lírio. O lírio nunca tentou manter alguém ao redor de si mesmo. Ele simplesmente se permanece ali, olha só, ele simplesmente se firma ali. Então eu tenho que aprender isso. O que eu devo fazer? Eu devo me firmar aqui e pregar a palavra. E um vem e ouve, vai embora, o outro vem e ouve, vai embora, e outro vem, e eu permaneço aqui. É assim que é. Não importa quantos venham e quantos vão. É bom, é maravilhoso. Quem não gosta de ter pessoas ao seu redor? Um bom companheirismo, amando, amigos, isso é muito bom. Mas quando elas têm que ir, elas têm que ir, e eu devo permanecer aqui, na minha postura, no meu lugar. Agora a mensagem, uma libertação total, parágrafo 7. E aquilo me fez bem. Ouvir um pastor que pode orar pelos seus diáconos, e os diáconos oram de volta pelo pastor. Quando você vê a igreja, então não é só diácono e pastor, né? Quando você vê a igreja entrando em uma cooperação assim, bem, algo está se preparando para mover. Então é o comportamento, né? Pastor e igreja. Por que tiveram que ser pastores? Parágrafo 143.
a vara de um pastor guiando suas ovelhas, fazendo o caminho limpo, enquanto iam para a palavra prometida na terra. Que coisa tão preciosa é essa hoje em dia, da vara do pastor, hoje guiando suas ovelhas à terra prometida. Agora, para que serve a vara do pastor? É para bater que serve a vara do pastor? A Bíblia não diz que é para bater. Salmo 23: a tua vara e o teu cajado quem sabe aí? Me consolam. A vara de um verdadeiro pastor, segundo o coração de Deus, chamado por Deus, ela consola, ela não espanca, ela consola. Até mesmo a correção a seu tempo, para aquele que é convertido, não é? Como diz a Bíblia, é um consolo, porque você conhece a Escritura que diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. E então a ovelha fica consolada nisto, até mesmo quando ela é corrigida. Ela diz: graças a Deus, isto me mostra que sou filho de Deus. Então a vara do pastor consola. Veja, guiando suas ovelhas à terra prometida. A mensagem é sua vida digna do Evangelho. Ele diz assim: se você deseja encontrar um pastor verdadeiro para aquela igreja, consiga um velho e humilde sujeito que dificilmente pode ler seu nome. Pedro era assim. E que seu coração esteja ardendo por Deus. Simplesmente tome este sujeito. Então, como falamos no início, você vai ter que escolher um pastor, e este é aquele que você deseja conseguir. Alguém que não conhece todas as coisas. Acho que não vai dar tempo, a gente chega lá, mas ele fala sobre o sabe tudo. E diz: olha, quem tem resposta para tudo, não confia nele. Alguém que não conhece todas as coisas, e sabe de escatologia, e de homilética, e de não sei mais o que, e parousia, e tanta coisa, e sabe tudo, e sabe quem foi a mulher de Caim, e sabe onde é que está escrito canivete na Bíblia. E existe gente assim. Uma vez nós estávamos num encontro de pastores e apareceu lá um denominacional de uma certa denominação. E o pastor deu uma oportunidade para ele dar uma palavrinha. Aí eu fiquei com dó daquele homem. Eu não sei se vocês lembram, ele quase perdeu o fôlego tentando citar todos os versículos de todos os livros da Bíblia. Nos tantos versículos do livro de Gênesis, nos tantos versículos do livro de Êxodo, e ele foi indo. Ele pensou que estava fazendo uma grande coisa, mostrando para todo mundo que ele sabia quantos versículos cada livro da Bíblia tinha. Que pena. Se fosse no meio de um povo que não tem conhecimento da palavra, fazia um alvoroço e todo mundo gritava assim: glória a Deus, aleluia. Mas o povo foi ficando assim: que é isso, gente? O que nós estamos aprendendo aqui, escutando você falar quantos versículos cada livro da Bíblia tem? Calado, o povo estava dizendo assim, né? Porque o nosso povo tem ensinamento.
Nosso povo recebe alimento que alimenta a alma. Não é apresentação para mostrar que eu sou o tal. Veja, alguém que não conhece todas estas coisas, alguém que não seja um ditador que impõe as coisas e se você sair daqui, você é amaldiçoado, se você não me obedecer, se vocês... Existe tudo isso. Você pensa que não existe? E dirigir, e te jogar em todos os tipos de dívidas. Como gostam de pregar, né? Vai, vende tudo que tens. Só que não diz dá aos pobres, não. Diz assim, traz para mim. Pega só a parte do vende tudo que tens. Na hora de dizer dá aos pobres, não, aí traz para a igreja. Desse jeito. E joga as pessoas em todos os tipos de dívidas. Faz as pessoas fazerem compromissos. O Senhor está me revelando que o irmão ali vai dar tanto para a obra de Deus. E joga a pessoa num constrangimento. E o coitado sai agora. Não, mas foi Deus que falou, então tem que dar um jeito, tem que arrumar, tem que dar. Coisas assim. Alguém que não é assim e tudo mais, mas somente lhe dar a palavra de Deus. Esse é o tipo de pessoa para se conseguir. A mensagem, o 7º selo, parágrafo 61. Ele diz: quando eu vou a um lugar, eu gosto de colocar meus pés ali, sabendo que Deus disse: vá até lá. Então, se o inimigo levantar em qualquer parte, eu digo: estou aqui no nome do Senhor Jesus, afasta-te. Vem, e você está seguro em seu terreno. Veja, isto é bom demais. Só quem tem a experiência sabe o quanto é bom. Como eu fico tranquilo, gente, sabendo que eu estou em meu terreno, sabendo que Deus me colocou aqui. Por isso eu falo as coisas, quando vocês me procuram, pessoas me procuram, eu falo as coisas com coragem, com ousadia. Não é porque eu sou, é porque é promessa. Se Deus me mandou, se Deus me colocou, Deus está atrás disso para sustentar isso. Então eu falo com coragem, falo com ousadia, falo com segurança. E chego a dizer: olha, se você se agarrar nisso, você será bem sucedido. E eu tenho tido testemunho daqueles que ficaram com o que ouviram, como também daqueles que não ficaram com o que ouviram. E os resultados foram à altura para cada um. Aquele que pediu um conselho e ficou com o conselho, recebeu o resultado à altura da sua fé, da sua obediência. E aqueles que não ouviram e não permaneceram, receberam também o resultado à altura. E a gente fica olhando, pensando, né? Que pena para aquele que não ouviu, que não atendeu. E chega a pensar: mas como pode ser isso? Mas a Bíblia diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O que é que se pode fazer?
Depois de você dar a palavra de Deus para alguém, e ela não se agarrar, e ela se afastar daquilo, e cair em coisas terríveis na sua vida, o que você pode fazer? Somente olhar e ver a recompensa do desobediente, do teimoso. Porque quando Deus coloca um homem num lugar, veja, quando Ele te manda para qualquer parte, Ele cuida de você, vem, mas se você vai presumindo, então eu não sei. É bom demais saber que você está num lugar colocado por Deus, enviado por Deus, sem presunção. Posso falar disso com experiência, com as minhas experiências. Tive convites, propostas boas, para ir para ali, ir para acolá, tudo mais. Mas Deus me disse: te dei uma igreja nesta cidade, fica aí. Então eu não tenho medo de nada, fico seguro, nada mais nada mesmo. E nem tenho interesse em mais nada do que aquilo que Deus deu. Não é presunção. Veja, se você vai presumindo, Deus pode não estar ali. Então eu quero estar o mais seguro que puder. Já fui muitas vezes sem que Ele me dissesse para ir. O profeta teve essa experiência de ir sem que Deus o mandasse. Mas eu gosto de estar o mais seguro possível. Posicionamento. Sexto selo. Então, quando eles dizem: irmão Brana, gostaríamos de ter ministério. Aí está, tem muita gente querendo ter ministério. Você não sabe o que você está dizendo. Você honestamente não sabe o que acompanha isto, irmão e irmã. Olha que coisa. E a responsabilidade, quando você tem pessoas penduradas no que você diz, recordem, se você lhes disser algo errado, Deus requererá o sangue delas de suas mãos. Há muitos chamados pastores que não têm consciência disso, que vai ser cobrado de suas mãos a vida de cada pessoa que ouviu seus ensinamentos errados, que recebeu a palavra torcida de suas mãos. Deus requererá o sangue delas de suas mãos. Então pense nisto, é uma coisa terrível. Escutando sua voz, parágrafo 12, a congregação nunca viverá um nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Aí você tira, né? Você vê a desordem nas igrejas que estão cheias de pessoas que parecem que estão acima do pastor. Principalmente as mulheres têm tomado conta nas igrejas. E elas falam mais do que o pastor, e elas têm mais testemunho para dar, e elas têm mais isto, mais aquilo outro. E faz mais obra, e parece que tem mais fé, e elas cuidam da vida dos outros. Cuida dos problemas dos casais e de tudo, enfim. E tudo mais. Uma congregação, então você tem a coisa toda misturada, toda fora de ordem. E onde não há ordem, não há progresso. A frase da nossa bandeira brasileira é muito correta, ainda que o país não seja exemplo daquela frase, mas a frase está certa: ordem e progresso. Tem que se ter ordem. Paulo, escrevendo a Timóteo,
disse: para que o homem de Deus saiba como andar na casa de Deus. E disse mais: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então, estes ensinamentos devem ser ensinados aos irmãos, à igreja, né? Não deve ficar só lá, nas reuniões internas, só para os pastores. O povo tem que saber. A congregação nunca viverá um nível de fé mais elevado do que o nível onde vive o pastor. Com razão, as Escrituras dizem: como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Dores de parto, 122. Nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho até que ele encontre ardente. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo o qual possa explicar isto. Longe de você. Não há nada e ninguém que possa fazer de um homem um pastor. Um pastor, ele nasce um pastor chamado por Deus, escolhido desde o ventre de sua mãe. Deus disse a Jeremias: te escolhi lá no ventre e te dei às nações por profeta. Mas existe tanta máquina de fabricar obreiros, e depois os resultados são catastróficos. Igrejas desestruturadas, desequilibradas. Mas uma igreja verdadeira, ela deve estar estabelecida, sabendo para onde ela está indo, de quem ela está aprendendo, né? Paulo expressou assim para Timóteo: que guardes as sagradas letras, sabendo de quem o tens aprendido. Você tem que saber de quem você aprende as sagradas letras. Não é de qualquer coisa por aí na internet, não. Não é de qualquer palhaço da internet fazedor de graça para o povo, não. Não é esse tipo. Você tem que saber. Você não conhece nem a vida do indivíduo, da indivíduazinha, porque está cheia também, né? A internet está cheia de missionárias que falam chiando, que Deus me disse, que Deus me deu uma palavra para você, irmão. Você não sabe se vive no adultério, traindo marido e tudo mais. E você pega isso na internet e passa para os outros: ó, poder de Deus. Não sabe nem a fonte. Mas Paulo disse: sabendo de quem o tens aprendido. Muitas vezes a palavra dita está correta, porém o espírito que vem ungindo está errado. E você apanha aquele espírito e se torna um rebelde, uma rebelde, tal qual os tais que estão pronunciando. Porque esta Bíblia não deveria estar na mão de muitas pessoas. Esta palavra não deveria ser pregada por muitas bocas, porque ela é santa, ela é verdadeira, e deve ser manuseada por mãos santas, pronunciada por bocas santas. Isaías, quando entrou no templo e viu o poder de Deus, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim, que habito no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Lábios impuros, mentirosos, contadores de piadas, inventores de mentiras, criadores de emoções para emocionar as pessoas, carnalidade, banalidade. Mas Isaías disse: ai de mim que vou perecendo.
E então naquela hora um serafim foi no altar de Deus, tirou uma brasa. Como as pessoas gostam de falar em fogo nas igrejas, né? Oxalá Deus botasse fogo em suas bocas mesmo, para queimar suas línguas. Tirou uma brasa e foi lá e tocou a boca dele. Oxalá Deus mandasse mesmo fogo para queimar. Suas línguas mentirosas de homens corruptos, as bocas embatonzadas nos púlpitos das igrejas, Jezabéis manuseando a palavra de Deus. E então o serafim diz: eis que isto te tocou. Você ficou purificado. É necessário um fogo de Deus. Fogo de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vem produzindo emoções, fazendo pessoas gritarem, desmaiarem. E o Espírito Santo, ele vem produzindo um ardor de dentro para fora, até que arranca de dentro do ser humano tudo que é errado. Um temor de Deus toma conta do coração. Aí então quando ele ouviu a voz dizendo: quem irá por nós? Aí sim ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, onde é que eu parei agora? Nenhum homem tem o direito de pregar o Evangelho até que encontre a Deus no deserto, na sarça ardente. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo qual possa explicar isto longe de você. Agora, Deus não chama um homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Parágrafo 104. Porém, veja você, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é constituído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Um pastor não é um alvoroçador, mas é alguém que para o alvoroço das pessoas. É alguém que acalma as pessoas. É alguém que tira o pânico, que tira o medo. O profeta esteve no Oriente e ele viu os pastores de ovelhas, animais mesmo. E ele viu uma coisa interessante: ele tinha gente cuidando de porcos, gente cuidando de camelo, gente cuidando de outro bicho, e alguém cuidando de ovelhas. E ele disse: como? Eu sei que os que cuidam das ovelhas são chamados pastores, e os outros são chamados de quê? E o guia disse: não, são pastores também. Eles: olha, não pode ser. Pastores de porcos? Não, sim, tem pastor de porco também. Pastor de cabra, pastor de camelo, pastor de... Eu pensei que era só pastor de ovelhas. Ele disse: mas eu fiquei observando, e eu vi uma coisa muito importante. Quando chegava a tarde, os outros pastores colocavam seus animais dentro do curral e iam embora para casa. Mas o pastor das ovelhas trazia as ovelhas, colocava dentro do curral e ele assentava na porta. E ele ficava ali, sendo a porta das ovelhas, a noite inteira. Eles então eu vi a diferença. Ele disse: quando as ovelhas escutavam qualquer um rugido, qualquer um barulho, algo estranho, e começavam a se alvoroçar, o pastor batia sua varinha ali, e elas então sabiam que ele estava ali, não tem perigo, e elas se acalmavam.
acabava o alvoroço. Um pastor é um homem para acabar com o alvoroço das pessoas, das famílias, bem transtornadas. Veja, um pastor não é alguém para receber uma pessoa desesperada, um caso de família, e dizer: não, isso é caso de polícia, vai caçar a polícia. Sim, pode até ser caso de polícia, mas o pastor tem o dever de entrar nisso, acalmar esse alvoroço e dirigir a coisa da forma correta, acalmar a pessoa, a ovelha, né? E o nosso tempo acabou. Veja, ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. Ele é um boi de guia. Essa é que é a diferença. Um médico atende no seu escritório, à tarde ele vai embora para casa e pronto. O advogado do mesmo jeito. O pastor ele vai para casa e cada ovelha continua diante dele. Seus medos, seus pavores. Ele é um boi de guia, ele é um homem que pode assentar-se com duas famílias e sem favorecer nenhuma. Um pastor nunca pode se colocar entre duas pessoas e ficar a favor de um contra o outro. Não existe. Isso não pode existir. Por mais que pareça que um esteja mais errado do que o outro, um pastor nunca pode se pôr a favor de um contra o outro. Ele deve sentar e arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à doçura. Possuindo todas as coisas, eu creio que quando Deus chama um homem para o serviço, se ele é um homem casado e tem esposa, ele chama a sua esposa com ele, porque os dois são um. Chama a sua esposa com ele, mas não é para sentar aqui em cima, não, e tomar a direção da igreja, como a gente vê muitos por aí. E ela começa a mandar na igreja, mandar na vida das pessoas, interferir na direção da congregação. Isso está errado, porque a Bíblia diz assim: é indecente que as mulheres falem na igreja. Então a esposa do pastor é chamada também, mas não para falar na igreja e se intrometer, não para ser pastora, mas é para sofrer com ele lá nos bastidores. Quarto selo, ele diz: e como eu disse, se Deus fala e te envia, Ele sustentará o que você diz. É isto aqui, ó. Por isso, eu falo com confiança, com convicção, em cada conselho que eu dou. Porque aqui está dizendo: Deus sustentará. Se Deus me chamou, Ele vai sustentar o que eu falar. Se Ele não tiver me chamado, se Ele não sustentar, é porque Ele não me chamou e vai me mostrar. Vai dizer: ó, sai daí porque você... Mas se Ele me chamou, Ele sustentará. O primeiro que tem que crer nisso sou eu. Como está escrito: cri, por isso falei. E segundo a congregação, tem que crer. Vem, observem, se você é um embaixador do céu, todo o céu está atrás de você, e o céu consiste da palavra. Porque tiveram que ser pastores, 188, e nenhum homem, por meio de um grau teológico ou algum grau de doutor, tem o direito de entrar ao púlpito para reclamar a mensagem de Jesus Cristo, até que ele haja primeiro se encontrado com Deus, cara a cara no pilar de fogo.
então ele não tem direito de chamar-se a si mesmo um mensageiro. Agora, parágrafo 132 da mensagem, porque tiveram que ser pastores. E nós vamos encerrar aqui, porque não dá para prosseguir, né? Eu pensei que nós íamos ver quase tudo isso aqui, ficou só na quarta página. Ele diz assim: o pastor conhece as suas ovelhas melhor do que qualquer outro. Não há ninguém que conheça a uma ovelha como um pastor. Ele tem sido treinado para isso, mas tem muitos que se dizem pastores que não conhecem as ovelhas. Contaram um caso para mim aqui em Colinas, numa certa igreja. Diz que uma senhora passou mal dentro da igreja. Passou mal lá e tiveram que socorrer. Os pastores daquela igreja não sabiam o endereço dela, não sabiam quem era a família dela, não sabiam nada a respeito dela. Não sabia nada a respeito. E já tinha muito tempo que ela congregava lá. Mas um pastor conhece suas ovelhas melhor do que qualquer outro. Por isso é que nós ensinamos os nossos jovens, antes de se envolver em um relacionamento, num namoro, ele deve procurar o seu pastor, e o seu pastor vai procurar o pastor daquele outro lá, a respeito dele, se é uma pessoa adequada para tal, porque o pastor dele conhece. Se as coisas fossem assim nas igrejas, no meio evangélico, era muito diferente. Os casamentos eram diferentes, as famílias eram diferentes. Se os pastores fossem pastores, né? Talvez os divórcios seriam bem menos. Não vamos dizer que ia acabar, não, mas seriam bem menos. Mas as pessoas aprenderam a andarem por si mesmas e faz do jeito que dá na cabeça. Encontra ali por uma pracinha na rua, olhou diferente, já gostei, não sei nem quem que é, nem de onde veio, não sei nem o que come, como eu digo. E já estou apaixonada. Depois estão morrendo, depois estão pulando de prédios, depois estão atirando no ouvido, depois estão se pendurando em corda, por causa de amor não resolvido, por causa de paixões, por causa de... Por quê? Porque não se convertem de seus maus caminhos, porque não se deixam serem dirigidas, guiadas, apacentadas, orientadas por pastores segundo o coração de Deus, e entram em todos os tipos de coisas, e as famílias não permanecem. Veja, e porque muitos já têm se têm feito anticristos também, né? E que pregam bonito e emocionam o povo nos púlpitos, mas na hora de guiá-los à palavra não fazem. Na hora de lhes conduzir não fazem. Fazem as pessoas sorrirem, se emocionarem, baterem palmas, mas na hora de seus problemas não estão com elas para assentarem e entrar no problema, como um médico que mete a mão na doença, sai com ela suja de sangue, mas tira o mal. Veja, não há ninguém que conheça uma ovelha como um pastor, ele tem sido treinado para isso. E também sabia que tipo de comida eles comeriam. Agora, se nós entrarmos aqui, um pastor de verdade, ele sabe o que é alimento de ovelha.
Mas o mundo está em tal condição que tem muitas ovelhas que não sabem o que é alimento de ovelha. Acostumaram a comer porcarias e acham que tudo é alimento para elas, quando não é. É necessário pastores para lhes guiar e dizer: olha, alimento é isso aqui. Alimento de ovelha não é seriado, não é novela, não. Novela evangélica. Novela evangélica. Não, é da Bíblia, é a história da Bíblia. Mas estão cheias de cenas de traição, de pornografia, de mentiras, de engano, igualzinho às outras novelas. O espírito é o mesmo. Um desrespeito para com a palavra de Deus. Pegar as histórias da Bíblia e fazer novelas. Que coisa. E muitas ovelhas acham que aquele alimento para a ovelha. Não é porque não tem pastores. Mas um pastor conhece suas ovelhas. E a Bíblia manda conhecer. Um pastor que não sabe as aflições de uma ovelha, que não sabe pelo que ela passa na vida, mas Provérbios diz assim, eu tenho isso em destaque aqui, na última página da minha Bíblia, Provérbios 27 e 23, é uma ordem: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Desde que eu li isso, eu preciso saber, né? Como eu disse para uns irmãos uma vez: irmãos, que é isso? Como é que vocês passam por coisas assim e não me deixam ficar sabendo? Eu preciso saber pelo que é que vocês passam. Eu preciso saber suas razões, seus motivos para certas atitudes e tal. Eu preciso saber. Como é que o irmão não tem uma casa para morar e o pastor não sabe? O pastor acha que está tudo bem, não sabe nem que o irmão paga aluguel, ou que mora de favor. Que pastor, hein? E coisas assim. Tem uma enfermidade e vai para o hospital e por lá mesmo morre ou escapa, o pastor nem fica nem sabendo. O pastor nem sabe. E coisas assim. Mas a Bíblia diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura saber o que se passa em suas vidas. Procura saber quais são os seus anseios, quais são suas pelejas, suas lutas, seus sofrimentos. Não há ninguém que conheça uma ovelha como um pastor. Ele tem sido treinado para isto. E também sabia que tipo de comida elas comeriam. Então, o verdadeiro pastor, ele sabe o que é alimento genuíno para uma ovelha, que a faz fortalecer, que a faz ficar saudável. Um pastor de verdade sabe que ela precisa de águas cristalinas, de águas tranquilas, sabe. Um pastor de verdade sabe. Mas o mercenário, ele não sabe. Então, irmãos, nós temos que parar, né? Já passei da hora, 15 minutos já, e tem tanta coisa aqui. É possível que a gente vai continuar com isso. O que vocês acharam disso? É bom saber essas coisas? É bom saber, né? Isso é alimento para a ovelha. Estrutura para a alma.
para não ser enganado, para não cair em qualquer coisa bonita por aí. Olha, nós estamos na última hora, Deus está preparando um povo, para levar para o céu. É para levar para o céu, é para levar para o seu reino, para morar na sua cidade. Então é um povo selecionado, bem trabalhado, bem ensinado, bem edificado. Tem que ser. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não. Deus tem misericórdia. E Ele diz: terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia. E Ele tem tido misericórdia de nós. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. É muita gente que vai ficar nesse mundo. É muita gente. Nós lemos aqui em Jeremias, como é que está escrito aqui? Para você ter noção de quão poucos. Ele disse: olha, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, quer dizer, eu vou casar com vocês. Quer casar com o Senhor? E vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração. São muito poucos. Jesus disse: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia, está se revelando a nós e abrindo essa porta para nós. Amém. Tenhamos, pois, ousadia, disse Paulo, para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, dilacerada lá na cruz, derramando seu sangue. Deixa eu ler só mais essa escritura para você, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Ele está abrindo caminho para nós, está diante de nós. É uma porta estreita, mas Ele está dizendo: entra nela, porque conduz à vida. É preciso ter até mesmo ousadia. Paulo está dizendo aqui, deixa eu ler só mais isso aqui, e vocês vão me desculpar por segurar tanto tempo. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia. É preciso ousadia para entrar, é preciso coragem. É preciso coragem para largar o mundo, é preciso coragem para deixar o amor do mundo, os prazeres da carne. É preciso para encarar um Deus tão verdadeiro, uma palavra tão pura, tão genuína, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Mas que coisa boa é você não ter uma má consciência, que coisa boa. Coisa terrível, é um peso na consciência. Mas Ele dá para nós isto. Ele que é o sumo pastor, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra possa arraigar em cada coração que a ouviu nesta noite. Que cada alma possa sair daqui verdadeiramente alimentada e meditando nestas coisas. Que cada um possa encontrar coragem, ousadia para crer nisto, para tomar isto, para encarar a verdade do Senhor.
Ajuda cada um em suas dificuldades, ó Pai. Todos nós aqui temos muitos tropeços em nossas vidas, muitos obstáculos, coisas que não podemos vencer por nós mesmas, coisas que não podemos resolver por nós mesmos, Senhor. Pai, ajuda cada um, dá fé suficiente, dá revelação, dá discernimento, dá sabedoria. Esta é a tua proteção, esta é a tua bênção, com que o Senhor abençoa os teus filhos, todos aqueles que podem crer na tua palavra. Ajuda-nos a crer e não duvidar. É a nossa oração, é a nossa petição. Abençoe cada um que veio, Pai, segundo a necessidade. E continue acompanhando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus continue abençoando a todos. Terça-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos aqui para mais um culto de estudo da Palavra de Deus. Quinta-feira, culto de oração, e vamos prosseguindo até a vinda de Jesus Cristo. Amém.